O que é preciso para o cara ser enquadrado como inimigo da pátria? Gravar um vídeo dizendo que ou você solta o meu pai ou eu dou um tiro na cabeça da democracia não é o suficiente? Essa quadrilha sequestrou, está tentando sequestrar a democracia de todas as formas. Agora, com esse posto avançado dos Estados Unidos, se sentindo respaldada. Eu sei, vocês sabem que o tiro no pé pode ser muito mais nocivo para eles, que as intenções dessa lógica criminal pode se inverter e esses caras saírem mais prejudicados. Mas isso não quer dizer que isso é punição. Isso é talvez karma. Isso é talvez cálculo mal feito. A punição tem que se dar pelos regimentos. E os regimentos estão à disposição. E eles não podem prescindir de cálculo político. No melhor estilo que a PGR ou o STF pense assim, não. Primeiro vamos resolver o inquérito do golpe, condenar Bolsonaro, depois vemos isso, porque senão pode criar mais tensão política. Dane-se. Dane-se as tensões. A tensão está no ar. A tensão é ascensão, apogeu e queda. Não existe uma tensão vibrando no diapasão da antidemocracia pertinente, porque senão é golpe de Estado perfectibilizado. Então o que você vai fazer com a tensão? Você vai aumentar essa tensão até onde ela vai vibrar na máxima potência, para que haja uma despressurização disso a partir do momento que esses caras começam a encarar a justiça, serem colocados dentro do arco, do alcance, do poder, da soberania nacional, Interpol caçando a Zambelli, seja dando um jeito de negociar, mesmo com o Trump, daqui mais algum tempo, quando a coisa arrefecer, a extradição de um Figueiredo, de um Alan dos Santos, de um Eduardo Bolsonaro, ou se pelo menos não isso, os caras que estão aqui em território brasileiro reforçando o discurso golpista. O Sóstenes Cavalcante tem cargo executivo e está falando em nome da pátria americana. Isso é golpe contra os interesses nacionais de um legislador, de um cara que tem cargo público. Tem que perder o direito, tem que ser colocado na lata do lixo da história, isso tem que ficar esclarecido. Só que essa não é só uma disputa política, é uma disputa jurídica. Então nós precisamos que isso avance. Sem o ritual cronológico dos marcadores de tempo, dos calendários bem organizados para que pauta a pauta sejam resolvidas. É uma guerra de muitas frentes. Não tem flanco que pode ficar desguarnecido para que nós cuidemos da artilharia que vem do outro lado. Bolsonaro estava em silêncio, nem falaria no mês de julho porque tem vômitos, porque tem soluços. Foi só o Trump avançar que todo assanhado ele voltou para a mídia. Foi se encontrar com o Tarcísio em churrascaria, comer do bom e do melhor. E aí nós vamos pensar sobre a tensão que essas coisas podem gerar. O Trump pode mandar uma força-tarefa para vir aqui resgatar o Bolsonaro e nós acordarmos numa segunda ou terça-feira pela manhã com o Bolsonaro nos abanando com a Disney de fundo. Então o que nós precisamos agora é fechar o cerco contra toda essa quadrilha. Botar esses caras no compromisso. Fazer uma purga da política. Não tem melhor momento do que agora. Os domésticos inimigos da classe trabalhadora, que querem os privilégios mantidos à elite, e os quadrilheiros internacionais, que estão tentando um golpe de Estado de fora para dentro, usando os Estados Unidos como granada. Então o que vamos fazer? Vamos purgar tudo. Vamos fazer uma decantação geral do comportamento necessário para ser um parlamentar, para ser um candidato ao poder executivo no ano que vem. Vamos colocar esses caras na rota da justiça. Vamos colocar esses caras, midiaticamente falando, fechados como aquilo que são. Até Globo News não teve paciência com o Flávio Bolsonaro esses dias. Nem a Globo News. O editorial do Estadão deu um pau no Tarcísio, sim, no Trump e no próprio Bolsonaro. A Folha publicou memes e também foi nisso. Os caras perderam a paciência. Você imagina que quando o seu maior aliado de manutenção de poder, que é o processo hegemônico midiático de comunicação, perde a paciência com a sua indecência, é porque você foi muito para lá. Quando o Estadão, a Folha e a Globo
não seguram o teu BO, Acabou. é porque você botou muito o pé para lá. A Mônica tá certa, é preciso uma faxina institucional e constitucional, Mônica, fazendo valer os nossos regimentos. Quando o Mussolini foi encarado como traidor que era, penduraram dele pelo pé numa praça pública. É isso que a gente faz com o traidor da pátria. Para mim, o maior crime possível de um sujeito: trair o povo. E se um traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Não é um cara, não é o Bolsonaro. É toda essa corja que vai de deputados a senadores eleitos e no exercício do cargo, a deputada fugida, internacionalmente escondida, a influencers. Vamos alcançar todo mundo que tiver que alcançar. Ah, mas daí, se nós formos para cima, o Trump, que já taxou em 50, vai taxar em 100 e não sei o quê. Desculpa a expressão. Foda-se. Foda-se. Eu já disse, nem toda guerra é aquela guerra que a gente viu na TV entre Irã e Israel. Nem toda guerra vai ter um bombardeio. Existem muitas maneiras de entrar em guerra. Só que ou a gente entende que está em guerra, ou aquele que não entende que está em guerra é vítima da guerra, sem perceber que foi vítima da guerra, que morreu em guerra. A bomba está explodindo do teu lado, te deixando surdo. Ela não é uma bomba literal, mas ela é uma bomba diplomática, ela é uma bomba política e ela é uma bomba econômica. A questão das tarifas é guerra econômica. E guerra econômica, ou você perde, passivo, ou você luta. E lutando você pode perder, mas também pode vencer. E a gente só sabe se pode vencer uma luta entrando no campo de batalha. Então vamos para cima do Trump, sim. Vamos para cima dos bolsonaristas, inimigos da pátria, traidores da nação, sim. Danem-se os cálculos de tempo da justiça, da política. O único tempo que nós temos que entender é o agora. E o agora urge que nós façamos essa purga. Porque essa purga vai legitimar um processo que é o essencial para a democracia, que é a abertura de urnas ano que vem, com uma limpeza daqueles que não podem ser revalidados como representantes de interesses de grupos nenhum. Você pode ser um conservador, você pode ser um liberal, você pode ser um neoliberal. Você tem espaço dentro da democracia. Você pode ser comunista, você pode ser socialista, você pode ser progressista, você pode ser social-democrata, você pode ser um ignóbil político que não entende a diferença de nada. Você tem espaço na democracia. O que não tem espaço na democracia é um extremista e um traidor. E se você é um extremista e, via de regra, é também traidor, então você tem o agravante para não ter espaço na democracia. E se a democracia começa por dois movimentos básicos, que é o direito de votar e ser votado, esses caras têm que estar fora do arco das duas possibilidades. Não podem votar nem ser votados. E eu vou mais longe. Eu fecho com Pedro Serrano. Exílio para essa gente. Degredo. Esses caras têm que se constranger de sair de dentro dos seus apartamentos e andar nos corredores dos seus prédios. Esses caras não podem seguir de bom vivant. Não podem viver a vida normal e natural, porque não é. A Carla Zambelli não está vivendo uma vida natural, mas ainda não está vivendo a vida de correspondência àquilo que ela cometeu. E eu não estou nem falando das coisas da Carla Zambelli que são drásticas, mas que não estão levadas nesse caráter agora, que são as suas falas mentirosas, que é o ataque dela em arma contra um jornalista na rua. Eu estou falando de trair a pátria. Essa gente traiu a pátria. E traidor tem que sempre ser tratado como traidor publicamente.